pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Pronto Falei. É aqui que você escuta tudo, até o que você não gostaria muito de ouvir, mas você veio para cá, vai estar tudo no pacote. E hoje a gente tem o prazer enorme de receber a doutora Thalita. A doutora Thalita é psicóloga, sexóloga, professora, ela faz um trabalho extraordinário, terapia sexual e tudo mais. E vocês já devem estar entendendo o que é que nós vamos conversar hoje, né? Vamos trabalhar um pouco sobre essa questão da sexualidade. Seja bem-vinda, doutora, é um prazer enorme receber você no Pronto Falei. Pronto, falei também. Vou entrar no esquema, né, Edilene? Obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com você. Maravilha. Vamos começar já cantando pneu, como diz o outro, né? Você acredita que é normal uma mulher parar de sentir vontade de fazer sexo? Nessa época que a gente vive, eu escuto muito isso, né? Como terapeuta de casal, que você também é, às vezes a gente escuta assim, sabe o que é? Eu não tenho muita vontade. É normal isso? É natural, da natureza feminina? Ou às vezes é o companheiro? O que você pensa sobre isso? Olha, isso aí é muito complexo, né? Porque podem ter razões variadas, mas isso é mais comum do que o que a gente imagina. Realmente as mulheres têm uma queixa muito grande dessa coisa da falta do desejo e hoje eu tenho acreditado cada vez mais que uma das coisas que mais prejudicam o desejo é a vida moderna. É porque a gente está cansada, não tem é a falta de tempo, é a correria, às vezes falta tempo até para se conectar, né, com esse parceiro. Então, uma série de coisas. E, de fato, algumas pesquisas apontam que sexo está em 8º lugar para as mulheres. Depois de alimentar-se bem, cuidar dos filhos, até depois de comprar sapatos. Ei. Ou seja, 8º, então vocês já viram que... Não é uma prioridade. Às vezes não é como para os homens a prioridade, mas não é que elas não gostam, né? Não é isso. Algumas relatam que não tem, né? A libido desaparece. O que é libido? Ajuda a gente a entender assim, olha, eu não sei bem, mas eu não tenho vontade. Quando vai fazer, me dá uma preguiça, essa coisa. O que é libido e qual a influência disso para uma boa sexualidade? Bacana essa pergunta, porque assim, o desejo na mulher, libido é desejo, né? É essa vontade de você ter realmente a conexão erótica, e é importante a gente falar dessa conexão, porque ela não é só física. Interfere muito a conexão emocional que esses parceiros vão ter. Mas a libido é essa vontade, esse desejo. E nas mulheres, o desejo ele pode ser pelo menos de 2 jeitos, né? Pode ser um desejo responsivo e pode ser um desejo espontâneo. E a gente às vezes confunde isso, porque os homens, eles têm um tipo de desejo, que é o desejo espontâneo. Ou seja, às vezes eles vão acordar e vão falar, hoje estou com vontade de ter sexo e tal. É uma coisa que surge, até porque os homens pensam bastante sobre sexo. E quando você às vezes pergunta para a mulher, mas você pensa sobre sexo? E ela fala assim, tem que pensar? Tem que pensar. Para ter desejo, tem que pensar. E os homens, eles são mais estimulados o tempo todo a pensar sobre isso. Isso é mais natural para eles. E a mulher, ela muitas vezes, principalmente dentro da relação, né, do casamento, onde você tem ali uma série de atribuições, de responsabilidades e tal, ela vê às vezes o desejo não de uma forma espontânea. Ela vê muito mais como a possibilidade de conseguir uma conexão erótica ou até afetiva com aquele homem e que vai ter para ela gratificações que não são necessariamente de cunho sexual. Então, às vezes ela pensa assim, olha, eu nem estava muito afim, mas eu até vou me permitir ter sexo porque isso me conecta mais com esse parceiro, isso me faz dar a sensação de sou sexualmente ativa, enfim. Então, esse desejo é o desejo que a gente chama de desejo responsivo. Ela não estava naturalmente com ele, mas ela comprou a ideia ou aceitou a ideia de começar ali um intercurso sexual. E esse desejo é responsivo por quê? Porque à medida que vão tendo as carícias, à medida que vai tendo ali o estímulo sexual, as preliminares, aí vem o desejo físico, né? O desejo vai sendo responsivo. Não significa que ela não possa, eventualmente, ter o desejo espontâneo, mas nas mulheres o desejo é mais comum de ser um desejo responsivo do que espontâneo. E às vezes isso deixa as mulheres griladas. Porque o que vai acontecer com você, mulher? Se você ficar esperando o tempo todo ter o desejo espontâneo para aceitar ter a relação sexual com seu parceiro, às vezes isso não vai acontecer. Por isso que muitas dão as desculpas, né? Dor de cabeça, não sei o quê, tô cansada, e etc e tal. Porque às vezes não vem esse desejo
desejo naturalmente. Mas no intercurso sexual, com os estímulos, esse desejo vai aparecer. Quais seriam esses estímulos que podem favorecer a esse desejo aparecer? Porque, como você disse, a energia é a mesma, tanto para o sexo quanto para cuidar de uma criança, arrumar uma casa, limpar, não sei o que lá. Então, a mulher tem múltiplas atividades que, às vezes, vão sugando essa energia que poderia ser também utilizada para o sexo. Como é que ela pode equalizar isso de forma prática, assim, que isso possa acontecer? Acho que a primeira coisa é cuidar da relação entre os dois, né? A comunicação, a relação, o cuidado entre um e outro. Porque muitas mulheres se queixam que não têm o desejo porque a conexão está com arranhões, a conexão com o parceiro não está boa. Então, muitas vezes, ela não pode falar com ele qualquer coisa, às vezes ela se sente julgada, às vezes é muito cobrada. Então, a primeira coisa, eu acho que para você se sentir, né, sexualmente bem com aquele parceiro, é você ter uma comunicação aberta, é você conseguir falar para ele como você se sente. Tendo esse acolhimento, aí você vai ter que priorizar algumas coisas, porque realmente as mulheres têm a tendência de, às vezes, colocarem os filhos, o trabalho, etc. E às vezes o companheiro vem lá no fim da fila. Então você precisa priorizar. E não priorizar porque é para ele, é priorizar porque é para você, é ganho seu, é a sua sexualidade. Então a gente tem que cuidar da própria sexualidade, não é esperar que o outro cuide dela pra gente. Isso é bem comum ouvir, né? Mas ele não faz nada para eu ter prazer, né? Então, é como se os homens pudessem sair dando orgasmos, né? Como se eles pudessem brindar as mulheres. O orgasmo é seu. Mas é claro que a relação com esse parceiro vai ser muito importante. Então, eu acho que você se priorizar, você cuidar da relação, você pensar sobre sexo. Por que não pensar? Por que não programar algumas coisas especiais, né? Ou porque a gente às vezes não programa nada. Não precisa ser uma coisa, né, exuberante, não precisa, mas assim, nem o básico às vezes você se programa, né? Então precisa ter cuidado com isso também. A outra coisa é a pessoa estar bem com o corpo dela, porque muitas mulheres também falam que às vezes não se sentem bem com o seu corpo, às vezes se sentem constrangidas, não se sentem tão livres às vezes, não estão tão seguras, né, para deixar essa feminilidade ali aparecer. Então tem várias coisas aí, vários componentes, né? Várias coisas que vão ajudar esse processo. Agora, algumas dizem assim, Dilene, eu tento conversar, mas meu marido não liga para nada, assim. Como o desejo dele você falou, o dela é responsivo e o dele é espontâneo. Então, ele parece também não fazer muito movimento para ajudá-la, não é uma palavra que eu gosto, mas para fazer com que ela tenha interesse na relação, já que ela está no 8º lugar lá atrás, na questão de sexualidade, né? E aí eu quero dar um recado para os homens, né? Opa, bora! Porque realmente, homens, vocês precisam também colaborar com essas parceiras. Essa semana, inclusive, eu estava atendendo um casal e a gente falando sobre essa questão da sexualidade e eu perguntei para ela, mas o que faria você ter mais desejo por ele? E a resposta dela eu achei fantástica, porque foi uma resposta que não tinha nada a ver com sexo. Então ela falou assim, se ele me ajudasse mais nas coisas de casa, se ele fizesse mais isso, isso e isso. Ou seja, às vezes o desejo feminino vai passar por áreas que você não imagina. Então, presta muita atenção naquilo que a sua companheira te solicita. Porque normalmente aquilo que ela te solicita é algo importante para ela. E quando você entrega esse algo importante, em geral, ela fica mais predisposta. Então, tem mulheres que vão dizer assim, olha, eu gosto que ele me faça elogios, mas nunca me elogia. Eu gosto que ele me traga um presente, nunca me presentei. Eu gosto que ele me ajude com as coisas de casa. Eu gosto que ele passe um tempo comigo, nunca passa tempo. Ou seja, você nem identifica a linguagem de amor dessa mulher e aí fica difícil mesmo dela ter a conexão, porque a grande maioria dos problemas sexuais tem pouco a ver com as técnicas físicas e muito mais com as questões emocionais não atendidas. As conexões emocionais, né? Você acha que a admiração entre os parceiros tem influência para uma boa sexualidade? Total. A admiração é um passo importante para você gostar de alguém, né? Para você se sentir atraído por alguém. E às vezes é isso que você fala. Às vezes a gente recebe mulheres que falam assim, mas depois que ele fez aquilo,
Ou então você não acredita, doutor, o que ele fez comigo essa semana, como é que eu vou depois para a cama com esse companheiro, né? Que me magoou e falou uma coisa e às vezes não teve a sensibilidade, enfim, aquela velha história. O sexo não vai começar na hora que vocês vão para a cama. O sexo é uma construção, né? Quer dizer, o que vai acontecendo ao longo do dia, como vocês se tratam. E mulheres, vocês também precisam aprender a fazer esse tratamento, que às vezes as mulheres são muito desrespeitosas, né, com seus parceiros, e às vezes eles perdem a admiração por elas também. Então, até o galanteio para elas fica difícil. E tem também um pouco da coisa do homem se acomodar, né? Porque casou, às vezes acha que já está conquistada, não preciso mais me empenhar. Então, isso também já é uma meu, queixa. já está no papo, né? A gente encontra muita dificuldade nessa questão do relacionamento sexual. Você acha que existem problemas na sexualidade ou a sexualidade traz uma resposta às dificuldades do relacionamento? Não acredito que a sexualidade traga uma resposta. Porque é que nem aquela música, né? De alguma dupla sertaneja aí que fala as nossas diferenças a gente resolve na cama. Na cama. Não resolve, entendeu? Você camufla aquilo ali, não resolve. Então, o que você às vezes precisa falar com a boca, é com a boca que você tem que resolver. Né? Se você vai usar o corpo, às vezes é uma outra coisa que uma outra demanda. É lógico que um casal que fica muito tempo sem ter relacionamento sexual, eles vão naturalmente se desconectar. Se afastar, né? Porque o sexo, ele ajuda nessa conexão erótica, nessa conexão de desejo. Então, e ele tem esse componente. Quanto mais você faz e é bom, você tem mais vontade de fazer. E às vezes os casais reclamam, mas ela não quer fazer. Mas talvez não seja bom para ela, porque o jeito que está sendo feito é ruim. Às vezes ela tem dor, às vezes ela não tem prazer, às vezes você não está cheiroso. Essa é uma queixa muito grande. O cara vem, trabalha o dia todo, não toma banho, fedido. Também não quero, assim eu não quero. Isso mesmo. Então, tem uma série de coisas aí que a gente pode facilitar, né, gente? Então, cheirosinho, por favor. O mínimo, né? O mínimo, né? Quando você diz assim, que passa muito tempo sem fazer, isso vai criando distanciamento, a gente está falando, claro, o povo gosta de receitinha, né? Mas a minha pergunta a gente está falando de muito tempo ser mais ou menos uma média de quanto tempo? Eu sei que isso varia muito de casal para casal, mas vamos estabelecer assim, um casal que está casado, ele não tem problemas de saúde, né? Saúde física, que tem algum impedimento para a sexualidade. Ficar muito tempo sem fazer sexo seria o quê? Acho ótima essa pergunta e vou responder com muito critério, porque a gente não deve se comparar. Cada casal tem uma energia erótica, então esse casal precisa perceber qual é a energia erótica deles. Tem casal que tem uma energia erótica tão grande que eles querem sexo todos os dias e mais de uma vez por dia, e tudo bem. Tem casais, até porque às vezes você tem filhos pequenos, você às vezes tem demandas de trabalho, às vezes é uma semana mais atribulada, que não é que eles não queiram, que eles às vezes não têm a possibilidade mesmo, né, daquilo acontecer. Então, realmente, quando você casa e não tem filhos, você vai ter uma frequência. Quando você casa e tem filhos pequenos, é diferente. Muda, né? Quando você está mais velho, isso também é diferente. Na menopausa, né? Quer dizer, tem coisas que ao longo do tempo vão interferindo nessa sexualidade. Agora, se a gente pegar assim um padrãozão do brasileiro, a Carmita Ábido, que é uma psiquiatra e sexóloga, ela fez uma pesquisa um tempo atrás. Essa pesquisa ainda é uma referência, né, dos hábitos sexuais dos brasileiros. E para um casal, como você falou, que não está adoecido, enfim, ela viu que a média dos brasileiros vai ali de 2 a 3 vezes por semana. Eita, tem gente assistindo a gente agora que vai querer se matar. Mas eu posso falar uma coisa? Para os casais, na prática, eu não vejo isso. Onde foi que ela buscou essa pesquisa, né? Então, as pessoas mentem às vezes em pesquisa, né? As pessoas falam, né, o que querem. Isso. Porque o que acontece? Às vezes, tem casais que falam assim, não, se a gente fizer uma vez na semana, tá ótimo pra mim. A rotina, a absorção da rotina é muito grande, Às vezes tem casais que falam, a gente só tem tempo no fim de semana. E não é casal velho, não. Eu atendo casais jovens que não têm filhos. E sabe esse pessoal novinho que trabalha pra caramba, essa área de marketing, enfim. Correria e tal. Porque não tem horário, né? Uma coisa de louco aquilo ali.
às vezes não tem tempo, tem o cansaço, chegam mortos, e às vezes você tem que realmente assim, não, peraí, a gente vai ter que deixar um dia aqui para pelo menos a gente ter um tempo pra gente, senão passa batido, né? Então, às vezes, para outro casal vai ser, quinzenalmente tá tudo bem, mas eu acho que quando passa disso, há uma O desconexão, distanciamento né? vai ficando muito grande, né? Você falou uma coisa interessante. A gente sabe hoje, as demandas são muito grandes de trabalho. Se for jovem, trabalha muito para poder conquistar aquilo que quer, né? Se tem filho, trabalha muito por conta dos filhos, ainda tem a jornada de casa. Se já está mais maduro, está mais sossegado até para isso também, porque já está num patamar de uma certa tranquilidade de vida. A pergunta que eu quero fazer é assim. Será que essa coisa das fases irem mudando mexe também com a energia sexual de cada um nessas fases? E aí eles começam a pensar assim, olha, a gente precisa programar isso. É porque alguns acham ruim de ser programado. Mas se não vai para uma agenda, ou se não se pensa sobre isso, acontece assim, hoje eu estou cansada, hoje não dá, nunca dá. E quando dá é para aquele, bora fazer logo para poder Só fazer. para dizer que a gente é sexualmente ativo, né? Eu acho que sim, que impacta muito, né? Como você falou, as demandas de cada fase aí da vida vai tendo esse impacto. E aí talvez a gente pudesse pensar, né? Como que se resolve? Como que um casal que tem filhos pequenos, de repente vão ter esse tempo? Um casal que trabalha demais. É de novo aquilo, a gente vai ter que priorizar em algum momento. Vai ter que priorizar. Isso vai ter que ser acertado entre os dois. Às vezes, eles vão precisar que uma babá dê um socorro, né? Que eles não fiquem tão absorvidos o final de semana inteiro. Ou, às vezes, é um vô, uma avó que vão ajudar. Porque o que acontece também muito com esses casais é que eles param de fazer as coisas que faziam quando eram namorados. Então, tem casais que às vezes têm filhos grandes e eles falam assim, nossa, eu não lembro quando foi a vez que eu saí com a minha parceira sozinha. Porque depois que teve filho era tudo em família. Mas não pode ser só tudo em família. Você precisa ter o tempo do casal. Os filhos vão crescer, vão embora, vão ter a vida deles, e daqui a pouco você olha para o seu parceiro e fala assim, quem é você mesmo? Isso mesmo. Desde quando você está aqui que eu não me lembro, né? Estranho prazer, né? Então, acontece isso. Me diz uma coisa, você acredita que entrando nesse mesmismo, assim, ficando um tempão, às vezes, sem fazer e tal, como é que o casal consegue voltar? Que passos seriam, assim, alguém, por exemplo, que está ouvindo a gente, aí fala assim, nossa, a gente já está aqui quase anos sem fazer nada, ele segue a vida dele, eu sigo a minha, a gente já tem uma certa idade, porque parece que é um costume, assim, né, de eu já estou no... isso é pra gente novo e tal. Como é que a gente poderia trazer para acender de novo esse fogo, essa coisa do erotismo dentro do casamento? Eu vou te dizer que existem coisas muito simples que podem ser feitas, coisas que não custam dinheiro, que são recursos da sedução que você mesmo vai ter. Por exemplo, a prática erótica do beijo. É muito comum nos casais que deixam de fazer sexo, deixarem de se beijar também. Então, eles vão parando a coisa mais básica, que é, assim, eles dizem que se beijam, aquele, né? Selinho, o selinho. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando daquele beijo de língua que você dava quando você namorava, entendeu? É aquele beijo que vai mexer com outras estruturas ali do seu corpo, que vai acender. Inclusive, para o homem, produz substâncias que vão ajudar até na ereção, né? A coisa do beijo. Então, por exemplo, tem casais que eu falo assim, olha, tá bom, então vamos fazer uma tarefa de casa. Vocês vão toda noite antes de dormir, não precisa terminar em sexo, mas vocês vão gastar um tempo se beijando. Que é legal. E aí eles começam e falam assim, doutora, mas não é que isso realmente muda a coisa? Funciona, né? Muda mesmo. Ai, mas quem toma a iniciativa? Não tem isso de tomar iniciativa. Quem lembrar já toma, porque é uma tarefa para os dois. Porque às vezes eles estão tão desconectados que ficam... um esperando o outro, ver quem toma primeiro. Exatamente. Né? Outra coisa, o simples olhar. Quando você se conecta pelo olhar com seu parceiro, e às vezes eu passo a técnica do travesseiro, né? Vocês vão deitar no travesseiro, um olhando para o outro, só vão gastar ali alguns minutinhos antes de dormir olhando, sem falar nada. E nesse olhar, você vai tentar transmitir uma coisa positiva que você pensa do outro, alguma coisa de admiração.
Sabe aquele olhar de desejo que você às vezes não recebe há muito tempo? Então vamos resgatar isso aí também. Boa. Aí você pode ir avançando, né? Então, por exemplo, vamos tomar um banho juntos? E eu gosto muito de frisar a não necessidade de acabar na transa. Porque as mulheres se queixam muito disso. Isso. Eu não posso dar um abraço nele que ele já quer fala cama, assim, né? vai acabar em cama. Então eu já não faço, porque ele não, né? E aí fica difícil. Verdade. Então, assim, não precisa acabar em cama. Mas assim, tomar um banho juntos, fazer uma massagem no outro, jogar a conversa fora. Sabe assim, de deitar no colo do outro, jogar a conversa fora, lembrar coisas legais que vocês viveram no namoro ao longo da vida, coisas que vocês construíram. A história de vocês é uma coisa legal de lembrar. E aí, quando vocês vão criando essa conexão e vocês vão se aproximando e criando maior intimidade, aí eu acho que tem abertura para você falar até de fantasias. Para você falar, por exemplo, olha, eu gosto que me toque nessa parte do corpo, eu gosto que me toque desse jeito, isso aqui eu não gosto. Né? Uma coisa que eu faço, por exemplo, com casais na terapia sexual, é uma atividade que é eles recebem cada um uma folha e eles vão escrever lá 3 coisas que eles gostam de fazer na relação. 3 coisas que eles não gostam de fazer. 3 coisas que eles gostam que o outro faça neles e 3 coisas que eles não gostam que o outro faça. Muito legal. E 3 partes na parte corporais, né, que ele admira no outro, e 3 partes do corpo que ele às vezes não gosta nele. Não quer exposição de que. Gente, mas é tão interessante porque as pessoas levam um susto, elas falam assim, nossa, mas eu não sabia disso. Então, sei lá, tem uma mulher que diz que gosta de beijo na orelha, o cara detesta, então ela beija a orelha dele, mas ele suporta aquilo, mas não entendeu? Então vocês têm que se alinhar. Tem que saber, nossa, eu não sabia disso. E você vai percebendo a conexão erótica do casal quando eles acertam mais. Então o casal, eu gosto que passe a mão na coxa, eu gosto que beije assim no pescoço e tal. Então, se as respostas coincidem mais, então eles estão mais alinhados. E às vezes você nunca pode falar com seu parceiro sobre isso. Muitos tabus, né? Tem muita gente que veio de uma educação muito rígida, muito difícil. Inclusive, a palavra sexo pesa para ser falada. E quando você expressa assim, as pessoas não conseguem entender muito sexo, sexualidade, erotismo. Às vezes soa como uma coisa, erótico, isso não é coisa boa. Isso, aliam, né, o erótico com o pornográfico, né? E que tem uma diferença. Isso. É bom vamos esclarecer, vamos aproveitar. Esclarecer. Então vamos lá, sexo é uma definição que a gente tem ali, né? Para você ter o seu sexo biológico. Quando vai nascer, você vai dizer assim, é macho, é fêmea, mas estou falando da biologia do sexo. Certo. E a gente usa sexo como menção também à relação sexual. A sexualidade já é um conceito mais amplo. Então, inclui aí várias manifestações que você tem de afeto, de amor, de carinho, de desejo, de libido, que compõem a sexualidade. Então, você vai manifestar a sua sexualidade de várias formas e, a depender da fase da vida, você vai manifestar de uma forma diferente. Então, por exemplo, um bebê, ele expressa sexualidade também. Só que, lógico, essa sexualidade é diferente de um adolescente, é diferente de um adulto. Mas a sexualidade é um elemento constitutivo da personalidade. A gente não pode viver sem sexualidade, do mesmo jeito que a gente não vive sem personalidade. Então, até padres, por exemplo, vão ter a sexualidade. Que eles vão optar, por exemplo, de fazer uma vivência diferenciada, uma abstinência, enfim, mas ele tem a sexualidade. Agora, o erotismo também é um elemento muito natural do ser humano, né? Como você falou, se é um ser humano que está saudável, que não tem nenhuma questão ali endócrina, neurológica, enfim, o erotismo vai aparecer de forma natural. E a gente não pode confundir o erótico com o pornográfico. Tem gente que às vezes fala, doutora, você acha que é bom assistir filme pornô para dar uma esquentada? Não, é péssimo, não faça isso. Esquenta tanto que pega fogo e acaba com tudo, né? Nossa, não, é porque as pessoas começam a se comparar, entendeu? O cara começa a comparar o pênis dele com o pênis do ator lá e fala, não consigo essa ereção, aí já é terrível. A mulher acha que tem que fazer posições, então não se compare. Mas, por exemplo, se você tem um filme que você assistiu e que tem algumas cenas eróticas, então às vezes é um beijo, é uma pegada, que aquilo às vezes te acende de alguma forma, ok, isso já é erótico, você pode até pensar algumas vezes na cena desse filme e muitas vezes até isso
produz testosterona endógena que aumenta o desejo, né? Quando você lembra de coisas, inclusive coisas que você viveu com seu parceiro. Ah, sei lá, uma relação sexual que a gente teve que eu nunca esqueci, que foi maravilhosa. Ok, traz na memória isso busca aí. isso. Que então, ajuda. isso vai produzindo, né? Desejo, porque produz testosterona. Muito bom, muito bom. Então, essa seria a questão do erotismo, né? Importante e necessário na relação, sem estar vinculado a uma questão de pornografia. Sim, porque a pornografia, ela tem um uso, né? Isso. Assim, ela tem uma intenção com aquele uso, que normalmente é um uso comercial ou de ganho de alguma coisa, quando você explora... Tá vendendo uma coisa, né? É diferente, né? E normalmente o que a gente vê, não sei você nos seus pacientes, mas eu lembro que há alguns anos atrás eu fui num congresso e eu conheci lá o Papa da pornografia, era um congresso de sexologia e era o cara que era considerado assim o cara. E eu lembro que eu estava com uma amiga, era psiquiatra do lado, e falei assim, escuta, seus pacientes que veem pornografia, você acha que eles ficam com mais libido e etc e tal? Ela falou, não, tudo broxado. E eu comecei a perceber isso. Então, a pornografia, ela tem uma liberação de dopamina tão grande que você depois não consegue, às vezes, numa relação tradicional, numa relação mais convencional, com uma mulher que não está super produzida, reproduzir o mesmo estímulo. Então, o que eu vejo é que muitos homens viciados em pornografia, ao longo do tempo, vão deixando de fazer sexo com suas parceiras. Inclusive, há um movimento mundial, atualmente, contra a pornografia. Por quê? Porque os homens começaram a ver que há um dano. Inclusive, a pornografia no cérebro, ela tem efeitos que nem drogas, que nem adictos. Então, você precisa cada vez mais de um estímulo maior para ter o mesmo prazer. Então, isso leva as pessoas também a uma busca desenfreada. Então, às vezes ele começa a ver, sei lá, cena de uma mulher nua, mas daqui a pouco não basta só com uma mulher, são duas mulheres. Daqui a pouco ele introduz, por exemplo, homens ou crianças, ou até... Assim, é um crescente que sempre precisa de alguma coisa mais nova. É complicado um pouco essa coisa da pornografia. Então, há esse movimento hoje em dia de você cuidar bastante disso. Isso é importante, muito importante, que muitas vezes a pessoa fala, não, mas a gente quando quiser parar, a gente para, quando a gente quiser, aí fica só nós, mas se ela está comparada aos adictos, então você não consegue parar quando você quer, por causa do vício que se forma, né, nesse processo. Isso é trágico, porque muitos casais, infelizmente, se utilizam disso, atrás do processo masturbatório, né, que vem junto num pacote, assim. Como me disse uma vez um paciente, não, eu só vejo a pornografia, mas masturbação não. Então eu comecei, né, respeitosamente a sorrir, né, porque eu falei, você quer enganar a tua esposa ou a mim? Né, não dá para juntar essas duas coisas assim e não pensar, né, então é bom a gente poder pensar a respeito disso. Como é que a gente cria um espaço seguro para que os dois consigam dialogar sobre questões da sexualidade? Eu observo, e não sei se é a mesma observação sua, a dificuldade dos casais conversarem sobre sexo. Conversam sobre finanças, conversam sobre educação de filhos, conversam sobre troca de carro, arrumação de casa, viagem de férias, sogra, que é um tema conflituoso, mas se conversam. Mas quando chega para falar de sexualidade, ainda existe um tabu, uma dificuldade para eles se abrirem e estarem à vontade para falar. Como é que a gente poderia ajudá-los hoje nesse processo? E é tanta a história de cada um, né? Porque você vai ter famílias onde aquilo foi um assunto mais aberto, mais livre, mais possível de ser falado. Eu acho que a gente traz muito da nossa história de vida. E às vezes famílias onde você não podia nem ver a nudez, né? Quer dizer, então é uma coisa muito repressora, então as pessoas vivem como até assexuadas, mas, né, os pais nem se beijam na frente dos filhos, então é muito complicado. A gente precisa primeiro acertar o que é que a gente quer para o nosso casamento, para o nosso relacionamento. Porque tem coisas que vão vir ali da sua família, coisas que vêm da família do outro, mas o que é que vocês querem pôr aqui? Então, esses dias, eu tenho um casal, eles estão casando esse fim de semana. E aí, durante essa semana, a gente falando assim, vocês já fizeram esse experimento de ver o que vocês querem cada um trazer da família do outro e botar aqui? E também dizer, a gente não quer isso dessa família. Eu acho que vai ter essa diferença pessoal.
e as pessoas poderem arriscar, ter a postura de abertura. Às vezes, muitos homens, Gilene, eles têm mulheres que poderiam falar abertamente para eles o que elas gostam, mas tem homens que se sentem diminuídos se a mulher fala. Eles vão achar que estão querendo ser ensinados, que a mulher quer, sabe? Então, às vezes, a cabeça masculina, às vezes, não tem essa flexibilidade. Então, precisa ser construída essa abertura, né, que se permitam essa coisa. E é diferente, e é difícil, porque vai depender muito da história de vida de cada um e da postura pessoal de cada um. Participar de treinamentos, leituras de livros, assistir palestras, isso pode dar uma ajuda, né? Abrir um caminho. Com certeza. E até buscar a terapia. Sim. Porque às vezes tem um desencontro sexual tão grande que precisa de um terapeuta. Sim, que interrompe a felicidade da relação, né? Quebra completamente. Você falou assim que eles não são assexuados. Existe isso. As pessoas dizem, olha, eu simplesmente não tenho vontade. Eu gosto da companhia, eu gosto de ficar junto, eu gosto de ficar perto. Mas sexo não, isso eu não tenho vontade. E aí há alguns que dizem, não, mas isso é normal, isso não é normal, isso não é um adoecimento, isso é o quê e tal. E eu já vi muitas pessoas com esse sofrimento, sabe? Eu amo, não quero me separar, eu não tenho outros parceiros, outras parceiras, eu não tenho ninguém. Simplesmente eu não quero, não me sinto bem fazendo, não gosto. Existe isso também, assim? Mas precisa ver se a pessoa sempre foi assim, né? Sim. Porque tem pessoas que são realmente assexuadas, mas isso é uma parcela muito pequena da população, pode acontecer. Só que você precisa ver se nesse casal existia, às vezes, essa conexão erótica e se perdeu. Então, por que se perdeu? Será que sempre foi assim? Então, precisa ver, cada caso é um caso. Realmente é difícil a gente, né, falar de uma forma geral, porque precisa investigar a história daquela pessoa. Mas eu diria o seguinte, muitas pessoas que dizem, eu não gosto, estou bem assim e tal, em geral, elas têm experiências que não são muito positivas com o sexo. Então, eu não gosto por quê? Porque eu tinha dor, eu não gosto porque eu não tinha orgasmo, eu não gosto porque me demandava muito, ficava cansada. Às vezes tem mulher que fala assim, você sabe que depois eu vejo assim e falo, nossa, até que é bom isso, né? Por que eu tenho tanta preguiça? Porque demanda tanto. Às vezes eu tô cansada, aí eu penso assim, vou ter que levantar, me lavar. Não, vou dormir. Melhor. Entende? Então precisa ver o que qual o impedimento, ali, né? qual o impedimento. Tem que fazer uma avaliação disso para ver. Não tem uma resposta geral. Cada casal vai ser. Cada caso um caso. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você acha que a insegurança com o próprio corpo ela pode afetar tanto na mulher, às vezes a gente pensa que mais na mulher, né? Quando a gente fala em segurança do corpo, vem logo a mulher. Mulher que tá gordinha, ou a que tá muito magra, mulher que tá com isso, fez uma cirurgia, ou as coisas estão caindo e tal, aí começa a ver as inseguranças. Isso também pode acontecer no homem? O homem também fica inseguro? Pode acontecer com o homem também, pode acontecer. A gente tem relatos, tem um casal mesmo que eu atendo, e eles são um casal muito bonito, jovens, muito bonito. Ele é um homem muito bonito, e ele não acredita que ele é bonito. Então, para ele, por exemplo, assim, ele acha que isso aqui é uma gordurinha que vai incomodar demais, então ele, por exemplo, não quer tirar a blusa quando vai numa piscina, numa coisa assim, e isso interfere mesmo na relação sexual. Então, é muito da percepção pessoal de cada um sobre o corpo. E às vezes você vai ter alguém que está totalmente fora ali daquele padrão de beleza e está de boa. O meu corpo é para o prazer, tá tudo bem. Então é muito cabeça isso, né? É muito cabeça. Eu acho que isso impacta mais as mulheres do que os homens. A própria sociedade parece forçar um pouco a barra para isso, né? Hoje em dia tá muito difícil para as mulheres, né? Que elas falam, doutora, agora o negócio dos homens é só peito e bunda. Não tiver isso aí, então é complicado. Ok, tudo bem, mas se você quiser um homem que só queira peito e bunda, não queira cérebro, né? Porque assim, você vai ter que escolher quem vai te acompanhar. Tem que pensar nisso antes, né? Que às vezes antes você vai sendo encantado por algumas coisas e quando você acorda já passou por lá de lá, a coisa já ficou difícil. Enquanto pode pensar, ainda pense, né? Porque depois... Exato. Mas impacta assim o corpo. E eu diria assim, gente, cuida do seu corpo. Porque quando você acorda, se olha no espelho todo dia, você já tem ali um parâmetro
do quão cuidadoso você está sendo com você. Uhum. Né? E a questão de cuidar do corpo não é de dizer assim que é magro ou é gordo, não é essa a questão. Tem muito a ver com a energia, com você se achar bonito, com você imaginar que o seu corpo é um corpo que merece sentir prazer. Uhum. Então, é muito mais essa coisa de fazer uma amizade com esse corpo do que seguir necessariamente um padrão de Eu quero beleza. falar de prazer, mas antes eu quero completar assim, essa história do corpo tem a ver com essa coisa de fazer sexo com luz apagada? Você recebe muito isso no consultório? Gente, assim, não, se tiver que acender luz, se eu tiver que ver e tal, tem uma dificuldade com isso ou tem outras questões também que estão envolvidas para essa coisa de sexo com luz apagada, sexo com roupa, não tira tudo, e assim, é para ser uma coisa tão íntima, tão próxima e ainda tem tanta dificuldade nesse sentido, né? Quando você tem a luz, isso é um elemento interessante, né? Quando você tem menos luz, eu não estou dizendo que necessariamente a luz apagada completamente, mas com menos luz, você dilata mais a pupila. E quando você dilata a pupila, isso é um efeito de desejo. Então, a pupila do outro dilatada, nos estudos, né, de comportamento sexual, mostram que você dilatar a pupila, por isso que o jantar à luz de velas é tão romântico, porque você diminui a luz e aí dilata a pupila, então fica mais intimista aqui. Tem gente que está apagando a luz toda para poder dilatar mais a pupila. O problema é que ninguém vai ver. Não vê nada, né? É só que nem cego, né? Só tocando. Então vai muito dessas inseguranças, às vezes, né? E dos tabus, obviamente, Sim. né? Porque cada pessoa vai dar conta aí de uma coisa ou outra. Agora, o importante é que esse casal se alinhe. Não adianta um querer a luz acesa e o outro a luz apagada e não chegarem num consenso. Talvez vocês possam, de vez em quando, usar a apagada ou usar a acesa para cada um se agradar, mas assim, precisa ser respeitoso, né? No sentido de, eu não posso fazer de um jeito que o outro se sinta mal, né? Então, quando aquilo incomoda o outro, é ruim. Mas eu tenho que ver, né, um pouco, né? Porque também se for tudo... Não, principalmente os homens, eles são muito visuais, né? As mulheres são muito estimuladas pelo que ouvem e tal, pelo toque físico, mas os homens, eles são muito visuais. E aí, é importante para ele ver. Quero falar um pouquinho de prazer. É difícil sentir prazer? Não acho que é uma coisa difícil, mas a gente tem queixas de algumas pessoas, né? Porque para você sentir prazer, a primeira coisa é você conhecer o seu próprio corpo. Às vezes as pessoas não conhecem nada do seu corpo. Tem mulheres que nunca olharam, por exemplo, sua vulva, não sabem nem que partes tem ali, não sabem como é que é o contorno, não sabem nada. Então isso é complicado, quando você não conhece da sua própria genitália, daquilo que te constitui. Então, uma coisa é você primeiro ter um conhecimento, né? Faz amizade, né? Com o seu corpo, faz amizade. E aí, a outra coisa, o prazer começa aqui. O prazer começa no cérebro. Você tem que liberar, porque às vezes a pessoa libera até, abre as pernas, mas não liberou a cabeça. Então precisa entender que começa aqui. Porque às vezes vem com muito julgamento, como se fosse uma coisa muito pecaminosa. Isso aqui é errado, isso aqui não é legal. Não é bom, e tal. Minha mãe não vai ficar satisfeita. Se minha mãe estivesse aqui, você acha que ainda tem essas vozes do além que vem ali? Tem muitas mulheres com essas vozes. Inclusive, tem situações em que a mãe, né, já morreu, nem existe mais, mas às vezes uma frase que falou ali. E essas frases, elas pegam as pessoas, sabe? São como gatilhos. Às vezes é uma fala que você teve de, por exemplo, alguém que na escola disse que você era feio. Que é uma coisa hoje comum, porque tem bullying. E às vezes é uma frase que você ouviu lá atrás, mas você vai carregando às vezes isso com um peso. E aí tem situações que vão se confirmando, né? E essa frase vira uma crença. E quando tem uma crença, aí é difícil de você lidar. Então, se tem a crença que você não é sensual, de que você não é bonito, de que você não merece o prazer, né? Então, isso tudo vai te atrapalhar. A crença de que sexo é pecado. Então, tudo isso vai comprometer. É possível viver sem prazer? Ser humano viver sem ter prazer na vida? Dá para viver assim? Dá para viver, mas não é vida, né? É sobrevida. Não Alguém é sobreviver. consegue viver assim, sem ter prazer? Porque o prazer, gente, não é... Claro que aqui é sobre sexo que a gente está falando, mas, por exemplo, essa conversa aqui é uma conversa super prazerosa.
né? Eu vim aqui dirigindo com uma amiga no caminho, olhando a natureza linda, amo ir para o interior. Gente, é um prazer. Né? Você beber uma água fresquinha como essa num dia de calor, é um prazer. Você comer uma coisa gostosa. Então, assim, existem prazeres e às vezes as pessoas se negam desde os prazeres mais simples. Isso contribui, né? Por Sim. exemplo, se não tem prazer no sexo, provavelmente... Está se limitando a várias outras coisas. Né? Eu acho legal a gente falar disso, porque às vezes a pessoa acha que a gente está falando só de sexo e se concentrar. Eu não consigo ter prazer, eu não consigo ter prazer. Mas às vezes, se ela tiver esse olhar para outras coisas da vida, ela vai observar que é uma coisa meio generalizada. Ela não está conseguindo ter prazer em outras áreas. E por isso está refletindo lá, né? No momento da sexualidade também. Uma coisa, por exemplo, para você despertar, né, o corpo, compra uma bucha bem macia, um sabonete líquido que você goste, bem cheirosinho. Tome aquele banho, passando no seu corpo, sentindo como o seu corpo concentra, né? Sente aquele toque. É uma coisa que você está despertando o seu corpo. Prazer. Então, às vezes, quando a gente passa, né, uma massagem para um casal, às vezes eles tocam em uma parte do corpo que eles nem sabiam que era bom que se tocava ali. Sabia nem que tinha aquela parte do corpo. Sabia, porque às vezes vai ali, ó, a mulher fala assim, já sei o script, é mão naquilo, aquilo na mão. É mecânico, mecânico, chegou e é muito sem graça, né? Então, é muito legal você explorar o corpo da pessoa, porque o corpo é erótico, né? A criatividade é importante nesse momento? É. E eu já ouvi pessoas dizerem assim, daí deu ruim, porque eu não sou criativa, eu não sei inventar coisa. Precisa inventar? Como isso contribui para a relação? Tudo é a energia erótica do casal, porque tem casais que falam assim, eu não preciso de nada. Não preciso inventar, não precisa fantasia, não precisa música. Tá, a gente já tem aqui uma ótima conexão. Tem gente que não, que fala assim, não, eu quero que vista uma lingerie bonita no dia que for transar. Eu gosto do ritual de tirar a lingerie, eu gosto de ver a pessoa se despindo. Então, é muito de cada pessoa. E né? a conversa, o diálogo vai esclarecer isso. Tem mulheres, por exemplo, que a forma como o parceiro tira a lingerie dela, aquilo é extremamente excitante. Então, já é parte ali do processo. Do intercurso. E tem a ver com entrega, não tem, Thalita? Essa coisa da sexualidade, entrega e confiança. Doação também, né? No fim das contas, porque tem gente que fala assim, que vai para a sexualidade só para sentir. Eu vou porque eu quero sexo. Eu já cansei de escutar isso, né? Então, eu quero sexo hoje, porque só pensa em si. Eu tenho a sensação de que essas pessoas, elas não conseguem obter aquilo que exatamente elas querem. É porque, às vezes, é um vazio que é de outra ordem, né? Que a gente não vai preencher tudo com sexo. E na vida, se a gente pode dizer que tem um mandamento na vida, é tudo não terás. Então, tudo não terás. Em alguns momentos você vai ter algumas coisas, não vai ter outras e vice-versa. Então, você precisa saber que tudo não terás. Agora, é possível, né? É possível você construir com uma parceria onde você tenha confiança, onde você tenha entrega, onde você tenha realmente segurança. O ambiente seguro é muito importante. Você realmente consegue falar mais abertamente, você consegue expor mais abertamente seus desejos, suas fantasias. É um exercício para vocês aí que são casais fazerem, já que estamos na época aqui do Dia dos Namorados, né? Isso, bora lá. Então, por exemplo, escreve cada um sem o outro saber uma coisa que gostaria de fazer. Pode ser um lugar que gostaria de ir, um lugar que gostaria de transar, alguma coisa que gostaria de experimentar, sem o outro saber. E depois vocês trocam, comecem a falar. Então, você pode semanalmente escrever uma coisa e compartilhar ali no fim de semana. E na medida do possível, né, vamos fazer o esforço da gente atender ali a demanda do outro. Por que não? Eu acho que isso é bem interessante, é você pensar um pouco no outro. E eu imagino que quando você vem para a relação para satisfazer o outro, tem uma coisa mágica que acontece nessa relação, né? Porque tem uma alegria interna poderosa quando você vê que o outro está sentindo prazer através das suas ações ali, né? E os homens falam muito isso. Quando eu me sinto desejado, quando eu sinto que eu estou conseguindo fazer essa mulher ter prazer, quando ela está excitada e eu percebo isso, isso me dá muito desejo, né? E vice-versa. Então, isso é legal, a gente deixar revelar esse desejo.
Porque às vezes a pessoa também fica ali, né, tão silenciosa, Uhum. não fala nada. A pessoa diz, não, eu dou sinais, mas são sinais assim, né? Sinais Muito que imperceptíveis às vezes, né? né? Muito imperceptíveis. E tem aquela coisa assim, mas olha, ela não me procura. Ninguém tá perdido, né, na verdade, mas tem essa fala, né? Ele não me procura, ela não me procura. Quem deve procurar quem, né? A gente hoje vive num mundo em que... Todo mundo deve procurar todo mundo, minha gente. E Todo cada um mundo. procura o seu e a amizade continua. Não vai procurar vizinho. Vai ser complicado. Então, olha, essa coisa... Mas é engraçado, porque às vezes a gente ouve dos casais, a gente passa uma atividade, às vezes, né, para se fazer ali durante aquela semana. Ah, não, ela não tomou a iniciativa, eu também não, fiquei esperando, achei que ela não queria. Para com isso, né? É legal você surpreender o outro. Só que vai depender muito também de como esse parceiro vai receber, né? Porque às vezes você vai ter pacientes que a esposa vai tocar, vai procurar de alguma forma e eles rejeitam. Então tem muitas mulheres que falam assim, eu já tentei beijar na boca, já tentei surpreender, já tentei acariciar, já tentei não sei o quê, e não dá. Ele não dá abertura, ele não se abre, não se permite, eu me sinto rejeitada, então eu não procuro mais. Então, o histórico, né, de se sentir rejeitada, ou no caso o homem também de se sentir rejeitado, isso vai fazendo as pessoas diminuírem as tentativas. Diminuir as buscas, é igual um acidente, né? Se você tá buscando 1 mês, 2 meses, 3 meses, você não acha os corpos, você larga pra lá e vai cuidar da tua vida. Porque... Agora, você falou que uma boa sexualidade demanda bastante confiança. Às vezes eu recebo muitas queixas assim, olha, foi traída, eu fui traída, a gente teve esse problema. Eu quero continuar com o casamento, mas eu não consigo mais me conectar sexualmente. Eu me lembro que ele traiu. Eu me lembro. Como resgatar isso? É possível ainda ter uma sexualidade saudável? É possível. Eu até vejo que tem alguns cases de sucesso, eu fico feliz, e eu digo isso para pacientes quando chegam assim, tão destruídos, né? Mas é possível. Agora, eu diria, se tem amor ali, se tem alguma coisa que ainda se mantém nessa relação, a gente consegue reconstruir. Quando você não tem nada de afeto, fica difícil. Então, eu geralmente olho, esse casal chegou, eles estão com uma história de traição, ou eles estão com uma queixa de outra ordem, mas ainda tem afeto aqui? Quando tem afeto, é como se a gente apostasse todas as fichas, porque tem a base, né? Tem o elemento principal. Eu estou atendendo um casal, agora eles têm 40 anos de casado, aí chegaram falando que querem se separar. Eu falei, peraí, minha gente, é 40 anos. Tem história, tem muita história. E aí, eles foram resgatando algumas... Mas assim, as demandas são tão fáceis de serem atendidas, né? E aí eles estão vendo, falando, não, gente, não precisa se separar, não. No fundo, não quero. Mas eu vejo que tem afeto ali. Tem um querer bem. Quando não tem isso, quando você já vê que o olhar do outro já não tem nada ali mais naquela relação, acho muito difícil construir. E a coisa da traição, ela é muito complexa, porque a traição, ela vai favorecendo o esvaziamento do outro na vida. Né? Você vai preenchendo com uma terceira pessoa, e às vezes na terapia, quando a gente descobre, né, que tem alguém traindo, e às vezes já peguei, os dois estão traindo, vem para a terapia e eu falo assim, olha, é o seguinte, aqui você vai ter que resolver, porque não vai dar para acertar o negócio, né? Com o potranco correndo por fora, vai ter que alinhar, o que você quer? Né? Então vamos nessa direção, porque... não vai dar, tomada não vai de ser decisões, possível, né? Algumas mulheres dizem assim, olha, eu nunca tive orgasmo, eu não tenho orgasmo, mas acho que isso é normal, porque eu nunca tive. É normal a mulher não ter orgasmos? Olha, nem todas as mulheres relatam ter orgasmo, mas não é que seja impossível isso acontecer. Às vezes elas não tiveram realmente o estímulo suficiente, às vezes na relação sexual elas até têm um nível alto de excitação, mas não chegam a ter o orgasmo. Às vezes porque o parceiro também já ejaculou, já gozou. Perdeu a motivação, exatamente. Né? Então, elas às vezes... porque há uma diferença de tempo mesmo, né? O tempo de excitação feminino comparado ao tempo de excitação masculino é diferente. E aí, se esse parceiro não entender que essa mulher precisa de um pouco mais de tempo para chegar no mesmo nível de excitação que ele
ele vai realmente gozar e ela vai ficar a ver navios. Então, se sentindo atropelada por uma jamanta. Então é complicado isso, né? Uhum. Mas uma outra coisa que eu, aproveitando, queria dizer para as mulheres é que muitas vezes, mulheres, vocês não vão ter orgasmo na penetração. Isso Opa, aqui é isso uma é muito coisa bom. importante. Uhum. Porque às vezes as mulheres falam assim, não, mas eu não tenho orgasmo na penetração. Muitas mulheres não têm orgasmo na A penetração. maioria, a gente podia dizer assim, né? Muitas mulheres. Então, isso não é um defeito. Uhum. Né? Existem até na terapia sexual manobras que a gente ensina para que consigas ter esse prazer com a penetração, mas não é o mais importante. Porque eu digo, penetração, gente, é como o parabéns na festa de aniversário. Você vai no aniversário, você não chega já e já é o parabéns. Você chegou no aniversário, aí você conversa com as pessoas, come os salgadinhos, tem as brincadeiras. No final de tudo, aí tem o parabéns. E quando bater o parabéns, acabou. Acabou a festa. Então, muitos homens têm essa mania de achar que penetração é tudo. E não é. Muitas vezes o que essa mulher quer é ser aninhada, aconchegada, ela quer ser acolhida, ela quer se sentir segura ali no braço daquele companheiro, quer ser ouvida. Isso, às vezes, é infinitamente mais prazeroso do que uma penetração. É verdade. Ainda tem marido que bate o parabéns antes de entrar na festa, né? Já vem cantando parabéns do carro pra festa. E aí já é complicado, né? A mulher fala assim, ai, não, sai daqui. Não encosta em mim desse jeito. Isso. Aí fica aquela reclamação, por que nunca quer, por que nunca quer. Eu sempre digo, se a coisa é boa, a gente quer, né? Agora, se é mal feito de forma... Aí, pra que e eu às vou vezes querer, né? elas se queixam disso mesmo, né? Essa semana mesmo ela se queixou, falou, eu tô lavando louça, ele vem já me encoxando, pega por trás nos meus peitos, eu não gosto desse jeito, eu quero com mais delicadeza, eu quero com mais preparo. Então precisa ouvir o que essa parceira está dizendo. A conversa pode ajustar isso, porque a gente vai ter mulheres que querem mais suavidade, mais leveza, e vai ter mulheres que querem a pegada, e vai ter mulheres que querem os dois dependendo do momento, exatamente. Né? Então essa conexão emocional, ela é tão rica, é tão poderosa para poder justamente ter essa conexão sexual também, né, no trabalho. Agora, quando os traumas antigos impactam a vida sexual, como é que faz assim, Thalita? Porque às vezes tem uma história lá atrás, não sabe, não me dou bem, não consigo agora, a coisa tá difícil, eu não sei o que é. E fica os dois no sofrimento, às vezes profundo ali, porque não tem a noção ou a clareza, ou até mesmo a memória já deu uma obscurecida na história, né? Um reset, para não ficar sofrendo tanto. Sim. Como é que vai fazer para poder dar um jeito na situação, sendo que é uma história lá de trás, de um ou do outro, e às vezes dos dois tem histórias negativas e está repercutindo agora na... Então, a gente vai olhar primeiro o sintoma, porque o sintoma, ele está ali para dizer alguma coisa para a gente, né? Assim, numa linguagem muito freudiana, né? Eu não sou psicanalista, mas a psicanálise a gente considera muito o sintoma, ele tem muito a dizer para a gente. Então, vamos analisar esse sintoma, ele está aí desde quando? O que é que ele quer dizer para a gente? Você, às vezes, não vai lembrar necessariamente, né, do trauma ou de alguma coisa, mas a gente ainda assim tem formas de trabalhar isso aí, né? Tem terapias que são terapias muito focadas na questão do trauma, né? Por exemplo, o MDR, o Brain Spotting, são abordagens muito focadas na psicologia do trauma e com respostas muito boas. Mas o principal... Quando você tem uma pessoa muito traumatizada ou muito truncada ali em relação à sexualidade, é buscar ajuda. Porque se ela não se permitir ser ajudada, fica difícil, né? Então, às vezes, ela precisa se permitir buscar ajuda. E a ajuda pode vir de várias formas, como você falou, às vezes é uma leitura, às vezes é uma terapia, às vezes é um aconselhamento, às vezes um próprio ginecologista pode ajudar, né? Tem ginecologistas que são sexólogos também, que ajudam bastante. Me diz assim, como é que a gente consegue... O que a presença de uma boa sexualidade faz com o casamento? Ou pode fazer com o casamento, né? Ela dá uma segurança, ela dá uma cumplicidade, ela dá uma conexão, né, emocional, física, eu diria até espiritual, porque a gente é um ser integrado, né? Então, tudo isso vai fazer com que esse casal fique mais inteiro ali na relação.
o processo de intimidade, né? Sim. Tem gente que às vezes é íntimo, mas não tem intimidade. Isso, fala um pouquinho disso, explica isso. Como é que eu sou íntimo e não tenho intimidade? Sim, você pode ser íntimo, por exemplo, do seu marido ali, você dorme na mesma cama, troca de roupa, até tomar banho ali na frente dele, mas não tem a intimidade. Porque intimidade significa você conseguir, por exemplo, falar coisas que estão ali no fundo do coração, você fazer a entrega sexual, existem outros elementos para que se construa a intimidade. Criar um espaço dentro desse relacionamento onde você consiga fazer uma entrega absoluta, né? Absoluta é uma palavra muito forte, mas quase que total, daquilo que você tem consciência, pelo menos, né? E é tão. Eu acho que você deve ver isso também, né? Quem atende casal vê isso muito assim. Eu sinto que hoje em dia é uma dificuldade muito grande para os casais dizerem que estão satisfeitos com a sexualidade que tem dentro dos seus casamentos. Inclusive, você pensando, por exemplo, até em amigos que você tem, conhecidos, não só pacientes, né? Se você tem uma amiga mais íntima que às vezes fala alguma coisa e tal, e você vai vendo que às vezes há uma desconexão muito grande entre os casais. Então, há uma necessidade desse resgate, desse olhar. Porque tem uma hora que, às vezes, o casamento pode realmente acabar, né? Pode acabar. Eu estou falando aqui de casamento porque a gente vai falar de casais, né? Sim, sim. Mas é lógico, eu não estou falando que seriam necessariamente casais casados, porque tem casais de várias formas, né? Me diga uma coisa, frequência ou qualidade? Porque a gente às vezes escuta assim, não, eu tô fazendo 3 vezes por semana, 4, eu tô fazendo, a gente tem muita frequência, isso é muito bom, isso é importante para mim. Eu não sei se a maturidade mexe com isso, o que traz importância disso, existe isso realmente? Eu escuto, né? Mas às vezes a gente, será que é assim mesmo que funciona? Tem gente que valoriza mais uma coisa que outra, e o que é importante para a sexualidade? O importante é aquele casal estar alinhado. Então, precisa estar bom para os dois. Se eles querem mais frequência, e às vezes há uma discordância mesmo sobre frequência. Tem casais que falam, não, eu queria 4 vezes na semana e ela só quer 2. Então, tem uma diferença aí de frequência. Tem outras que falam assim, não, eu queria uma relação mais demorada, que tivesse mais investimento nas preliminares e etc e tal, que depois do sexo eu fosse abraçada, não que ele virasse para o lado e dormisse. Então, precisa haver um alinhamento da expectativa desse casal, porque não há uma regra. Né? A frequência ou a qualidade vai ser uma coisa muito daqueles de cada indivíduos, exatamente. E faz sexo até que idade, hein? Vai morrer. Opa! Vai morrer. Eu lembro que o meu avô, ele morreu com 93 anos, e uma vez a minha avó estava assim, tinha muitas netas, né? E ela falou assim, você tá vendo ele ali com aquela cabecinha branca? Se eu quiser, todo dia ele quer. Olha só! Então depende, né? E aí você vai ter outras pessoas que vão ter questões de saúde mesmo, né? Questões ligadas aí ao uso de alguns medicamentos, questões ligadas a diabetes, questões ligadas à próstata, questões hormonais, tudo isso pode interferir, né? Bom, isso aí é bom a gente saber, né, gente? Eu estou sentindo assim que houve muitos comentários agora quando a gente falou justamente a respeito de 90 anos. Eu escutei vários amém, glória. Que essa é uma das coisas que preocupa muito, né, as pessoas e tal, né? Quando a atração parece ter sumido, a gente consegue resgatar a atração? Por exemplo, era novinha, era tão bonitinha, era assim, né? Porque o tempo passa, né, amiga? Ele passa para todo mundo. Para os homens e para as mulheres. Aí chega uma fase que você olha. Eu fui fazer uma palestra em Portugal, e essa é uma história que eu conto muito, porque eu acho muito interessante. Quando eu terminei a palestra, uma jovem me procurou e falou assim, Dilene, o que eu faço? Eu não tenho mais atração pelo meu marido. Ele é tão miudinho, tão magrinho, tão xoxinho, tão pequenininho, eu não consigo ser atraída por ele. E eu olhei para ela e falei, você é casada há quanto tempo? Ela falou, 5 anos. Aí eu falei, nesses 5 anos, qual foi o momento que ele ficou miudinho, magrinho, xoxinho e pequenininho? Aí ela abriu os olhos, olhou para mim e falou assim, não, ele sempre foi assim. Eu falei, você não viu isso? Faz 5 anos que você vive com ele, só agora você está vendo, e agora perdendo o interesse, né, a atração. Então, às vezes vai acontecendo ao longo da existência muitas coisas. Engorda, fica careca, fica barrigudo, enfim, a vida, né, pode acontecer um adoecimento e haver uma mudança e tal. Como é que a gente consegue
se sumiu essa atração, haver esse resgate. É possível isso? É possível, mas dá trabalho. Mas tudo Dá que é bom dá trabalho, dá né? trabalho. Tudo Por que é que bom. dá trabalho? Porque você vai ter que pensar em outros elementos que não sejam só os elementos da aparência física. Boa. Tem homens que vão ficar careca ou barriguda, etc., mas vão ser homens extremamente interessantes. Né? E mulheres também. E mulheres também. Então, e eu falo muito dessa coisa, né? Os homens, principalmente os homens heterossexuais, eles têm uma autoestima, é um negócio impressionante. Porque às vezes o cara tá acabado, mas ele quer uma pessoa que esteja ali naquele padrão e etc e tal. Eu fico olhando assim e falei, gente, não tem espelho em uma casa, confiança assim impressionante mesmo. Mas a gente vai ter que resgatar não só pela questão da aparência, porque veja, beleza é um conceito que precisa ser ampliado. Beleza precisa incluir não só a questão física, que naturalmente é aquilo que imediatamente te chama a atenção, mas também precisa incluir espirituosidade, inteligência da pessoa, o bom humor. A pessoa pode ser linda, ser uma pessoa super mal-humorada, cara, é um saco ficar com essa pessoa. Chatice é complicado. Entendeu? Fica feia. Então, fica mesmo. Eu tenho uma amiga e um dia ela estava numa festa e ela disse que ela estava se servindo assim na mesa com uma outra amiga e entrou um homem lindo e elas, sabe assim, um deus grego, e ela comentou assim, nossa amiga, olha aquele homem, que homem lindo. Ela não sabia que a mulher do cara estava ali do lado dela e aí falou assim, é meu marido. Se quiser levar para casa de vocês, pode levar, porque lá em casa ele não é tão bonito assim. Ou seja, tem outros elementos aí. Diz que beleza não põe mesa, né? Mas feiura também tira o apetite, né, gente? Então a gente tem que trabalhar um pouco. Agora, se o homem tem maior interesse através da visão e a mulher começa a ficar, né, envelhecer, vamos dizer assim, o esforço dele vai ser maior do que o dela para encontrar esses componentes? Mais ou menos, porque o homem também, quando ele envelhece, ele vai precisar de outras ajudas. Eu tô rindo porque eu tô lembrando. Uma vez eu fui fazer uma palestra, era num encontro de líderes de ministério de família, de casais, né? E aí estava o pastor Bechara, que né, conhecido e tal, e ele foi palestrar antes de mim. Eu nem lembro qual era o tema que ele ia falar. Eu ia falar de sexualidade, mas ele imediatamente antes de mim, ele falou assim, as irmãs, e ele fala com aquele tomzinho dele, as irmãs precisam visitar o galinheiro. Aí eu assim, vamos tentar entender. As irmãs precisam visitar o galinheiro. Coloca a mão no galinheiro, pode ter um pintinho doente, um pintinho adoecido. E as mulheres, os homens assim, eu falei, chega, não preciso mais dar palestra, a Bechara já falou tudo. Então, às vezes, um homem mais velho, ele vai precisar ser mais tocado, porque às vezes esse estímulo visual não vai ser suficiente. Então, é explorar o corpo desse homem também. Né? E entender que o marido é seu, a esposa é sua. O ruim é você ir tocar no marido da outra, né? E ser tocado por outro. Mas dentro da casa, os dois ali abuse e use. Exatamente. É seu, pode, né, fazer o que for necessário para alcançar o prazer. Thalita, esse é um tema maravilhoso, eu gosto, acho incrível, porque eu acho que existe muito, eu sei que existe muito sofrimento, muitos tabus, as pessoas não conseguem falar muito sobre isso, e às vezes esticam o ouvido ali para ver aonde eu vou ouvir um pouco, para eu aprender um pouco, porque o preconceito é muito grande para perguntar, eu tô com essa dificuldade, eu tô com essa dor, com essa dificuldade, né? E, às vezes os religiosos, pior ainda, porque como é que eu vou falar sobre isso, né? Isso não é pecado, isso é feio. Na igreja não se fala também. Não vi o púlpito ser usado para falar sobre isso. É sempre horários restritos e etc e tal. Então, fala pra gente aqui, deixa uma mensagem para os casais que querem construir uma vida conjugal boa, saudável e precisam trabalhar sua sexualidade. Como eles podem fazer isso e ter uma vida feliz também nesse quesito que é muito importante para o casamento. Pode deixar a sua mensagem para o nosso pessoal. Olha, casamento dá trabalho, gente. E às vezes é que nem você construir um prédio, né? Às vezes você tem ali uma casa antiga, você às vezes quer reformar uma casa
E dá mais trabalho você jogar a casa no chão e levantar tudo do que tentar fazer a reforma. Então, uma coisa é assumir a responsabilidade, que às vezes vai dar trabalho. Porque às vezes a gente não quer assumir a responsabilidade de nada. Se a coisa não vem pronta, eu deixo, né? Jogo fora. Não... Então, assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade significa você investir no relacionamento, na comunicação, investir nas primeiras atenções, que é uma tendência da gente perder, né? Coisas que você fazia quando você era solteiro, quando você namorava e deixou para trás, resgata, porque às vezes você resgatando essas coisas, você já resgata muito ali daquela conexão. O desejo sempre vai ter uma decisão, né? Você é o mentor da sua decisão. Você decide se você vai desistir, vai entregar os pontos, ou se você vai fazer de tudo para realmente lutar ali. Às vezes não se combina, né? Um desiste, o outro queria continuar tentando, e às vezes não vai ser possível. Mas olhem carinhosamente, né, para o relacionamento de vocês. Eu super acredito no amor. Então, eu acho que vale muito a pena a gente ter uma vida amorosa, né, em todos os âmbitos. E a vida amorosa é importante a gente cultivar. É isso aí, gente. Obrigada, doutora Thalita. Foi um prazer enorme receber você no Pronto Falei. Gente, é isso. A gente vai ficando por aqui com o nosso Pronto Falei. Hoje eu quero só dizer para você uma coisa. Você precisa buscar ajuda caso você sinta que é necessário. Caso você não esteja vivendo nesse momento, no seu relacionamento, aquilo que você imaginava ser o máximo, ser o melhor. Existem pessoas, existem literatura, existem cursos, existem treinamentos que podem sim te ajudar dentro desses processos para que você possa melhorar. O que não pode é você simplesmente dizer, a fila anda, tô trocando para ver no que dá. Só troca de problema, só vai trocar de problema. Se trocar de pessoa, troca de problema, não resolve o problema. Então senta, busca ajuda e resolve o problema, porque assim você vai ser muito mais feliz. Pronto? Falei. É isso aí. Foi um grande prazer estar com você e a gente volta, se Deus quiser. Obrigada.